Fala pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo sobre transporte de cargas. E o interessante aqui é que nós vamos falar hoje sobre o transporte de madeira bruta. Nós vamos ver quais são os principais requisitos para esse tipo de transporte nas nossas vias terrestres. Então venha comigo aqui na tela para a gente poder analisar de acordo com as resoluções do CONTRAN. Olha só. Olha só, pessoal, então para poder falar do transporte de madeira bruta, nós vamos ver aqui, primeiro eu sempre gosto de começar falando nas nossas instruções dos tópicos que nós vamos trabalhar aqui. Olha só, nessa aula aqui nós vamos trabalhar os seguintes tópicos, tá? Nós vamos ver, primeiro, qual é a legislação aplicável ao transporte de madeira bruta, tá? Legislação aplicável. Depois nós vamos ver aqui os requisitos. Depois nós vamos ver os requisitos para o condutor. Depois nós vamos ver os requisitos para o veículo. Depois nós vamos ver os dispositivos de amarração. Os dispositivos de amarração. Depois nós vamos ver a forma de transporte. A forma de transporte. E vamos ver as infrações relacionadas ao caso concreto. As infrações relacionadas ao caso concreto. Então, iniciando aqui, ó, eu vou colocar para vocês aqui qual é a legislação aplicável ao transporte de madeira bruta, tá? A legislação aplicável. Quando a gente fala de legislação aplicável, nós temos que sempre recorrer, né, o nosso ponto de partida no Código de Trânsito Brasileiro. E no Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos ter o artigo 102 do CTB combinado com o seu parágrafo único. O artigo 102 do CTB é aquele artigo que diz que quando for transportar carga na via, ela tem que estar devidamente amarrada, tem que estar devidamente acondicionada, de forma a evitar o derramamento da carga na via. E o parágrafo único aqui, ele vem dizendo aqui, ó, que a forma como essa carga vai ser acondicionada, a forma como ela vai ser transportada, vai ter que ser regulamentada pelo CONTRAN. E o interessante é que o CONTRAN, ele fez isso através aqui de duas resoluções. Vou colocar aqui de azul. Nós temos aqui a resolução 196 do CONTRAN combinada com a resolução 246. Essa resolução 196 aqui, ó, é a resolução que vai trazer os requisitos, é a resolução que estabelece os requisitos para o transporte, de madeira bruta. E essa resolução 246 aqui, ela alterou a resolução 196, tá? Ela alterou a resolução 196, trazendo a previsão do transporte de toras na posição piramidal. Ela alterou a resolução 196, trazendo a previsão do transporte de toras na posição piramidal. E combinado com essas legislações aqui, nós temos aqui também a resolução 292 do CONTRAN. A resolução 292 do CONTRAN não é dúvida para ninguém que ela vai tratar das alterações de características. Ela trata das alterações de características que necessitam de uma autorização prévia do órgão executivo de trânsito. Nós temos aqui também a portaria 38 do DENATRAN, combinada com a portaria 681
também do Denatran. Essa portaria 681, ela é de 2020, viu, pessoal? Olha só, essa portaria 38 aqui é a que estabelece o anexo das alterações aqui que está previsto na resolução 292, e essa portaria 681 é a que traz a previsão de carrocerias possíveis para os veículos. Ela traz a previsão das carrocerias possíveis para os veículos. Então, feito aqui essa apresentação da legislação aplicável ao transporte de madeira bruta, é interessante a gente trazer para vocês aqui como que funciona a questão conceitual. Como é o conceito, o que é de fato uma tora, o que é uma madeira bruta e o que seria, Aldir, uma madeira serrada. Então eu vou dividir com vocês aqui em 3 colunas, tá? Desse lado de cá, eu vou dividir aqui em 3 colunas. Primeiro eu vou colocar as linhas aqui, ó. Vamos dividir aqui em 3 colunas. Olha só, vamos colocar aqui essa primeira coluna aqui. Vamos colocar essa outra aqui. Então tem 1, 2, 3. Vamos colocar essa linha aqui assim. Vamos dividir aqui, ó, dessa forma aqui. Vamos fazer aqui uma tabelinha, ó. Show de bola. Olha só. Aqui, ó, aqui eu vou colocar toras. Aqui eu vou colocar madeira bruta. Aqui eu vou colocar madeira bruta. E aqui eu vou colocar madeira serrada. Madeira serrada, beleza? Olha só, pessoal, aqui funciona da seguinte forma. As toras, o que eu vou considerar toras, tá? Toras é aquela madeira bruta que tem um comprimento maior do que 2,5 metros, tá? Madeira bruta é aquela madeira bruta que tem comprimento inferior, né? Menor ou igual aqui a 2,5 metros, tá? E madeira serrada, Aldir? Madeira serrada, pessoal, madeira serrada é aquela madeira que passou, por um processo de beneficiamento. É a madeira que passou por um processo na serraria, tá? Ela passou por um processo na serraria, na qual ela vai ser cortada em diferentes perfis. Quais perfis? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar de preto, ó. Por exemplo, ela pode ser cortada no perfil do tipo caibro. Ela pode ser cortada no perfil do tipo viga, vigota. Olha só, vigota. Pode ser tábua. Beleza? Então, esses aqui são diferentes perfis que nós podemos encontrar na madeira serrada. Então, a diferença de madeira bruta para madeira serrada é que a madeira bruta ela já é transportada da forma como ela é retirada da mata, tá? A madeira bruta ela é transportada da forma como ela é tirada da mata. Já a madeira serrada não. A madeira serrada primeiro ela vai passar por um processo ali na serraria, né? Ela vai ser cortada em diferentes perfis e após ela ser serrada, após ela passar por um processo de beneficiamento na serraria, aí sim ela vai ser transportada. Então olha só, a tora que tem um comprimento maior do que 2,5 metros e ainda não passou pela serraria, o transporte dela vai ser feito com base na resolução 196 combinado com a resolução 246. A madeira bruta, que também é aquela madeira que não passou pela serraria e tem um comprimento inferior a 2,5 metros, ela também vai ser transportada conforme os preceitos normativos estabelecidos na resolução 196, combinado com a resolução 246. E a madeira serrada, que é aquela madeira que já passou pela serraria, ela já foi serrada em diferentes perfis, aí é que nesse caso, o transporte dessa madeira já vai ser feito com base na resolução 552 do CONTRAN, principalmente aqui pelo risco de deslocamento longitudinal, tá? Pelo risco de deslocamento longitudinal. Então essa aqui é a principal diferença entre toras madeira bruta e madeira serrada, beleza? O nosso tema aqui, ele está afeto, né, a madeira bruta e nas toras, tá? Então nós vamos
apresentar para vocês aqui os preceitos normativos previstos na resolução 196 do CONTRAN, tá? Olha só, aqui eu coloquei para vocês aqui um exemplo. Aqui no caso pode ser tanto madeira bruta, caso tenha um comprimento menor ou igual a 2,5 metros, ou pode ser aqui também, um exemplo de toras, caso tenha aqui um comprimento maior do que 2,5 metros, tá? Aqui já é um exemplo de madeira serrada. Aqui já é um exemplo de madeira serrada, pessoal. Olha só, aqui, o perfil que nós temos aqui, esse perfil de corte aqui, muito provavelmente são vigas, tá? Muito provavelmente são vigas, beleza? Desse lado esquerdo aqui, onde nós temos madeira bruta e tora, nós vamos aplicar a resolução 196 para fazer a nossa fiscalização. E no caso das madeiras serradas no caminhão, a nossa fiscalização ela vai ser baseada de acordo com a resolução 552. E para quem ainda não viu o nosso vídeo da resolução 552, corre lá no Instagram, no canal Aldir Guimarães, que você consegue ver lá o nosso vídeo sobre transporte de cargas fracionadas pautadas na resolução 552. Olha só, quais são os requisitos que eu vou cobrar do condutor no caso do transporte de madeira bruta? No caso aqui do transporte de madeira bruta. Quando eu falo madeira bruta, eu estou falando toras ou a própria madeira bruta na essência do nome, tá? O requisito para o condutor, ele vai ter que ter CNH compatível com o tipo de caminhão, tá? Ele vai ter que ter CNH compatível com o tipo de veículo que ele está conduzindo, né? Pode ser categoria C, pode ser categoria E, no caso de combinações de veículos de carga na qual o semi-reboque tem um peso bruto total superior a 6.000 kg, ou no caso de veículo tracionando mais de 2 unidades. E se for um veículo de carga simples que tem um PBT acima de 3.500, será categoria C, tá? Então, categoria C ou categoria E aqui, no caso, transporte de madeira. Aldir, agora eu quero te perguntar, para o condutor transportar madeira bruta, ele vai precisar de curso específico? Na minha fiscalização, eu vou cobrar o curso específico desse condutor, Aldir? Não, tá? Não é necessário curso específico para o transporte de madeira bruta. Show de bola? Aqui nós temos os requisitos para o veículo, tá? Os requisitos para o veículo transportador de madeira bruta. Duas situações aqui, Esse veículo, ele pode ser adaptado, tá? Eu tinha um veículo aqui, vamos imaginar que eu tinha um veículo simples, né? Era um veículo de transporte de carga simples, carroceria aberta, e eu adaptei ele para o transporte de madeiras. Então, essa informação de carroceria, de transporte de toras, vai ter que constar no CRLV. No caso de veículo adaptado, ele precisa passar por uma inspeção de segurança, viu, pessoal? Se ele alterou a carroceria do veículo, ele precisa passar por uma inspeção de segurança e depois alterar lá no documento a espécie, né, lá na carroceria. Colocar lá no documento, no CRLV, carroceria, transporte de toras, tá? Agora, se ele vamos imaginar que ele é um veículo que já foi fabricado para transportar a tora. Se ele já é fabricado para transportar a tora, no momento do registro, esse tipo de carroceria também já vai estar incluída lá no CRLV. Então, pessoal, muita atenção com esse detalhe, tá? Muita atenção, porque se você pegar na fiscalização um veículo que foi adaptado para o transporte de madeira e lá no CRLV não consta informação da carroceria transporte de toras, nós estamos diante da infração do artigo 237, alteração de característica. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Esses veículos aqui, eles vão ter que ter, painel traseiro, eles vão ter que ter painel traseiro. Esses veículos de transporte de tora tem que ter painel traseiro e tem que ter painel dianteiro, painel traseiro e painel dianteiro. Cuidado que o painel traseiro,
ele pode ser dispensado, no caso de carrocerias extensíveis transportando toras com comprimento superior a 8 metros. Carrocerias, o painel traseiro pode ser dispensado no caso de carroceria extensível, com toras superiores a 8 metros, tá? Com toras superiores a 8 metros. No caso aqui, ó, do transporte na forma piramidal, do transporte de toras na forma piramidal, também não há previsão de painel traseiro, tá? Transporte de toras na forma piramidal também não há painel traseiro. Uma outra informação interessante para vocês aqui, ó, vou colocar de verde agora. Outra informação importante para vocês aqui é no caso da CVC, né? Combinação de veículos de carga, tá? A parte intermediária não tem previsão de painéis. A parte intermediária não há previsão de painéis, tá? Não há previsão de painéis. Eu vou ter painel somente aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar aqui que nós temos aqui. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, temos aqui um cavalo trator, né? Aqui temos um semi-reboque. E aqui tem outro reboquezinho aqui, né? Vamos colocar duas rodinhas aqui, duas rodinhas aqui. Essa parte intermediária aqui, ó, ó, não há previsão de ter painel, tá? O painel é somente no semi-reboque, está ligado ao cavalo trator e na extremidade traseira do último semi-reboque, tá? Essa parte intermediária aqui não há painel. Show de bola? Outra previsão que tem que ter nos veículos transportadores de madeira bruta são a presença aqui, ó, dos fueiros, tá? Esses fueiros aqui são essas escoras laterais que vocês estão observando aqui. Esses são os principais requisitos para os veículos transportadores de madeira bruta. Olha só, aqui são os dispositivos de amarração. Esses dispositivos de amarração, nós temos aqui, ó, como vocês podem observar, nós temos aqui a cinta, tá? Temos aqui o cabo de aço, e aqui, ó, em algumas situações, nós vamos ter a previsão obrigatória de ter cantoneiras, tá? A previsão obrigatória aqui de ter cantoneiras. A resistência à ruptura por tração desses dispositivos de amarração tem que ser de no mínimo 3.000 kg-força, tá? Ou seja, 3 toneladas força. Resistência à ruptura por tração desses dispositivos de amarração. Pessoal, olha só, a forma de transporte aqui, como que se dá o transporte dessas madeiras brutas? Aí eu vou dividir com vocês aqui, em duas colunas aqui, ó. Vou colocar de preto, tá? Duas colunas aqui, ó. Vou dividir com vocês duas colunas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar a forma de transporte das toras e aqui a forma de transporte das madeiras brutas, tá? Lembrando que tora tem um comprimento maior do que 2,5 metros e madeira bruta um comprimento menor ou igual a 2,5 metros, beleza? As toras elas vão ser transportadas, pessoal. Elas vão ser transportadas no sentido longitudinal. E no sentido longitudinal nós temos duas posições de transporte aqui. Ela vai ser transportada no sentido longitudinal na posição vertical, ou na posição piramidal, tá? Na posição vertical ou na posição piramidal. Já as madeiras brutas, elas vão ser transportadas no sentido transversal. E pode ser aqui em 3 tipos de veículo. Veículo com guardas laterais, veículo
com guarda baixa, veículo com guarda lateral baixa ou veículo sem guardas laterais, tá? Ou veículo sem guardas laterais, beleza? O veículo sem guardas laterais. Olha só, vamos ver aqui, ó, na próxima imagem aqui, como que se dá o transporte da madeira da tora, o transporte da tora no sentido longitudinal na posição vertical, tá? Na posição vertical, vamos imaginar aqui, ó, na posição vertical, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer o desenho aqui de um caminhão, tá? Vou fazer aqui um desenho de um caminhão, tá? Aqui é a rodinha do caminhão, tá? Vou fazer aqui o desenho de um caminhão. Olha só, na posição vertical, vou colocar aqui, ó, vamos imaginar que aqui, ó, vou colocar vamos ver se eu acho aqui uma cor marrom, tá? Vamos colocar aqui marrom aqui. Olha só, vamos colocar aqui, ó, e não foi aqui, mas vamos imaginar que isso aqui são as toras, ó. São as toras na posição longitudinal e no sentido vertical. Elas têm que ter aqui dois fueiros, ó, tem que ter dois fueiros para cada tora ou pacote de tora, ó. Esse caminhão aqui tem que ter dois fueiros, tá vendo? E aqui, ó, ele vai ter que ter cintas, ele vai ter que ter cinta de amarração aqui, ó. Vai ter que ter uma cinta aqui. Não há quantidade exata de cinta, tá? É no mínimo uma cinta, tá? Tem que ter a cinta aqui. Olha só, então na posição vertical, o transporte de toras, na posição vertical, o transporte de toras aqui, ó, vai ter que ter o painel dianteiro, vai ter que ter aqui o painel, vai ter que ter o painel traseiro, vai ter que ter aqui os fueiros, tá? Vai ter que ter os fueiros aqui. Detalhe importantíssimo aqui na sua fiscalização. No transporte de toras, no sentido longitudinal, na posição vertical, esse fueiro aqui ele é metálico, tá? Esse fueiro aqui é metálico. Já cansei de pegar na fiscalização fueiros de madeira, tá? Não pode, tem que ser fueiros metálicos. Essa é a previsão. E tem que ter aqui também, ó, os dispositivos de amarração, cinta, cabo de aço, com resistência à ruptura por tração de no mínimo 3.000 kF, tá? De no mínimo 3.000 kF. Beleza? Aqui é o transporte, nessa parte de baixo, que é o transporte de toras no sentido longitudinal na posição piramidal, tá? Na posição de pirâmide. Qual que é a diferença aqui do transporte que eu esquematizei para vocês aqui em cima? Primeiro, a diferença é o tamanho dos fueiros, ó. Você pode ver que os fueiros aqui, ó, eles são menores, tá? Esses fueiros aqui tem que ter uma altura mínima de 50 centímetros, beleza? Como eles têm uma altura menor, eles vão precisar de um complemento para poder conter a carga na carroceria. E sabe como que eu chamo, como que é dado o nome desse complemento? O nome desse complemento é dado de salva-vidas, tá? Salva-vidas. Aldir, o que é o salva-vidas? O salva-vidas, pessoal, é esse aqui, ó. É esse dispositivo que você está vendo aqui, ó. Isso aqui é o salva-vidas, tá? O salva-vidas pode ser uma cinta, pode ser um cabo de aço, pode ser uma corrente. Ele vai complementar aqui, ó, esses fueiros pequenininhos aqui. Então, no transporte de toras no sentido longitudinal na posição piramidal, nós vamos precisar aqui de dois fueiros, tá? De dois fueiros. Aldir, no caso do transporte piramidal, tem a previsão dos fueiros serem metálicos, como no caso do transporte na posição vertical? Não, pessoal, não tem. Pela resolução, não há previsão de que esses fueiros de 50 centímetros aqui no mínimo para o transporte piramidal seja metálico, tá? Não há previsão que seja metálico, tá? Não há previsão que seja metálico. Quantos fueiros que eu vou precisar? 2 fueiros para cada tora ou pacote tora. E quantos salva-vidas eu vou precisar? 2 salva-vidas, tá? Você também vai precisar aqui de 2 salva-vidas. Então aqui na imagem, essa imagem que você está vendo, a imagem lateral,
desse transporte na forma piramidal? Na lateral. E aqui você está vendo a parte traseira. Lembra que eu falei que na forma piramidal não há previsão aqui, ó, não há previsão de ter painel, tá? Não há previsão de painel traseiro no transporte de toras. Não há previsão de painel traseiro no transporte de toras na forma piramidal. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso que eu falei isso para vocês aqui no começo. Um outro ponto importante aqui, ó, é que vocês precisam observar que na forma piramidal, as toras com maior diâmetro aqui, ó, vou colocar de vermelho para destacar. As toras com maior diâmetro aqui, elas ficam na posição inferior. E as toras que estão nas camadas superiores, ó, cada tora ela vai se encaixando em duas toras na posição inferior, ó, tá vendo? Ela se encaixa entre duas toras na posição inferior. Essas toras aqui da camada inferior, elas têm um diâmetro maior, tá? Elas têm aqui um diâmetro maior aqui, essas toras da camada inferior. Show de bola? Olha só, aqui, ó, eu trouxe para vocês um exemplo aqui de transporte de madeiras na posição vertical. Então, olha só, aqui nós temos a presença do painel, tá? É para ter um painel traseiro aqui também, lembrando que o painel só é dispensado no caso de carrocerias extensíveis com toras acima de 8 metros e é dispensado também na posição intermediária no caso das combinações de veículo de carga, tá? Olha só, esse veículo aqui tem a presença aqui, ó, de 2 fueiros, tá? Tem a presença de 2 fueiros, tem aqui a presença, ó, do dispositivo de amarração, tá? Então isso aqui é o transporte na posição vertical. Tem a presença aqui do dispositivo de amarração, beleza? Então olha só, pessoal, esse dispositivo de amarração tem que ser no mínimo 3.000 quilofórça a resistência de ruptura por tração, beleza? Olha só, avançando aqui, ó, um exemplo do transporte na forma piramidal, ó. O exemplo do transporte na forma piramidal. Olha só, aqui, ó, nós temos os fueiros e a altura mínima desses fueiros aqui tem que ser de 50 centímetros. Eles precisam ser complementados aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esses dois dispositivos aqui, ó, são dois cabos de aço aqui, ó, são os famosos salva-vidas, tá? São os famosos salva-vidas. Então nós temos aqui 2 fueiros, tem que ter aqui 2 salva-vidas. Ó, na posição intermediária aqui, ó, veja que na forma piramidal ou na posição intermediária não tem painel traseiro. Não tem painel traseiro. Muito cuidado com isso, tá? Não tem painel traseiro, beleza? Avançando aqui, agora nós vamos falar do transporte de madeira bruta. Lembrando para vocês que madeira bruta é aquela madeira que tem um comprimento menor ou igual aqui a 2,5 metros, tá? É um comprimento que vai até 2,5 metros. Nessa situação aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o transporte da madeira bruta feita em veículo que tem aqui, ó, guardas laterais, ó. Esse veículo aqui, ele tem guardas laterais. E aí, o que eu vou precisar para o transporte da madeira bruta? Primeiro, a madeira bruta que tem um comprimento até 2,5 metros, ela é transportada na posição transversal, tá? E quando ela é transportada em veículos que possuem guardas laterais, nós temos que ter nesse veículo fueiros dianteiros. Nós temos que ter fueiros dianteiros e temos que ter aqui, ó, fueiros, 2 fueiros aqui, ó, traseiros. Aldir, para que serve esses fueiros dianteiros e fueiros traseiros? Serve para evitar durante o transporte que a madeira bruta ela role para frente ou ela role para trás durante uma frenagem brusca, tá? Aqui nós temos a presença aqui das guardas laterais do caminhão, tá? Presença das guardas laterais. E no caso de transporte de madeira bruta em veículos que possuem guardas laterais, nós vamos ter que ter a previsão aqui, ó, 2 cintas, previsão de 2 cintas, né? 2 dispositivos de amarração no sentido longitudinal, tá? No sentido longitudinal, passando aqui por essas madeiras.
no sentido longitudinal. Já o transporte feito em veículos aqui, ó, que possuem guardas laterais, só que essas guardas laterais são baixas, o transporte é feito de uma forma um pouco diferente, tá? Com guardas laterais, veículos com guardas laterais baixas, tá? Veja aqui, ó, essa daqui, ó, é a guarda lateral desse caminhão. Veja que essa guarda lateral dele é baixa. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma pequena diferença no transporte da madeira bruta. Nós temos, da mesma forma como os veículos que possuem guardas laterais altas, a previsão de ter fueiros dianteiros, tá? Fueiros dianteiros e fueiros traseiros, novamente para poder evitar o rolamento da carga tanto para frente quanto para trás. Nós vamos ter também a previsão, da mesma forma que os veículos com guardas laterais altas, das cintas na longitudinal, E nós vamos ter também, além da previsão de cintas aqui, ó, das cintas na longitudinal, nós vamos ter aqui a previsão, ó, de cintas na transversal. Previsão de cintas na transversal. E essas cintas aqui na transversal, elas vão ter que estar distanciadas entre si, ó. Elas vão ter que estar distanciadas entre si aqui, ó, de 2 metros, tá? Acho que ficou ruim aqui. Vamos colocar de azul aqui, que eu acho que vai evidenciar melhor. Olha só, vamos colocar de azul aqui, ó. A distância entre essas cintas aqui tem que ser de 2 metros, tá? Tem que ser de 2 metros. E tem a previsão também, agora eu vou colocar de vermelho para destacar, a previsão aqui, ó, isso aqui que você está vendo, ó, que são as cantoneiras, tá? Veículos com guardas laterais baixas, as madeiras brutas transportadas na transversal tem que ter aqui a previsão das cantoneiras. Então, vou ter que ter uma cinta por cantoneira e distanciadas aqui entre elas em 2 metros. Beleza? No caso aqui do veículo sem guarda lateral, como que é feito o transporte, Aldir? O veículo aqui, ó, sem guarda lateral, olha só, veículo aqui sem guarda lateral. Veja que não tem nenhuma guarda aqui nesse veículo. Como que é feito o transporte? Da mesma forma que o veículo de guarda lateral baixa. Tem que ter fueiro dianteiro e fueiros traseiros para evitar o deslocamento para frente ou para trás. Tem que ter aqui, ó, novamente, ó, cintas na longitudinal, ó, cintas longitudinais. E tem que ter cintas longitudinais. E tem que ter cintas aqui também, ó, na transversal. Tem que ter cintas na transversal. Cintas na transversal. Tem que ter aqui, ó, cantoneira, tá? Tem que ter as cantoneiras. E essas cintas aqui, ó, vai ser uma cinta por cantoneira e elas precisam estar distanciadas entre elas aqui em 2 metros, tá? É uma cinta por cantoneira e distanciada entre elas por 2 metros. Então, veja que essa é a forma correta de transportar as madeiras brutas. São 3 formas, né? Veículo com guardas altas, e nos veículos com guardas altas nós temos a previsão de ter somente cintas longitudinais, não tem a previsão de ter cinta na transversal, porque as guardas laterais do veículo aqui, ó, vou voltar para vocês verem, as guardas laterais do veículo aqui, elas são altas, então não tem previsão de ter as cintas aqui na transversal, nós vamos ter previsão de ter as 2 cintas na longitudinal, fueiro dianteiro e fueiro traseiro para evitar o rolamento dessas madeiras, tanto para frente quanto para trás. Já nos veículos com guarda lateral baixa ou sem guarda lateral, nós temos a previsão de ter cintas na longitudinal e cintas na transversal, e também os dispositivos do tipo fueiros, tanto na frente quanto atrás, para evitar o rolamento da carga, tanto para frente quanto para trás. Veja que no veículo com guarda lateral alta não tem previsão de cantoneira, e nos veículos que possuem guarda lateral baixa ou não possuem guardas laterais, tem a previsão de ter as cantoneiras, beleza? A cinta vai ser uma cinta por cantoneira e distanciada entre elas em 2 metros, tanto nos veículos com guardas laterais baixas, quanto nos veículos sem guardas laterais. Pegaram a jogada? Aqui eu trouxe para vocês, ó, algumas infrações. As principais infrações que nós vamos ver aqui no transporte de madeira vai ser infração do artigo
239, que pode ser equipamento ineficiente ou inoperante ou sem equipamento. O 230-10, por exemplo, no caso de equipamento obrigatório em desacordo, você pega ali um transporte de toras que tem que ser no sentido longitudinal na vertical com fueiros metálicos e você observa que o fueiro é de madeira. Equipamento obrigatório em desacordo, tá? Você pode ter aqui também a infração do artigo 235, quando a madeira ultrapassa o limite do painel dianteiro ou painel traseiro, quando for previsto ter o painel traseiro, ou quando a carga também ultrapassa os limites da carroceria do veículo. Nós temos aqui também, ó, a alteração de característica, artigo 237, a alteração de característica, quando você, na sua fiscalização, observa que o veículo está transportando madeira, que ele está adaptado com a presença de fueiros metálicos, só que quando você olha no documento do veículo, não tem lá a informação de transporte de toras. Se não tiver informação de transporte de toras, infração de alteração de característica. Beleza? Olha só. Vocês vão ver que o erro salta aos olhos, tá? O erro salta aos olhos. Olha só, pessoal, aqui, ó, não tem cinta, ó, não tem cinta, se não tem cinta 239 sem equipamento obrigatório. E não tem também, ó, não tem também aqui o painel traseiro, né? Não tem o painel traseiro aqui, é um transporte de toras no sentido longitudinal, ó, transporte de toras no sentido longitudinal, na posição vertical, ó, longitudinal, na posição aqui, ó, vertical. Tem que ter a presença aqui do painel traseiro e não tem. Veja que aqui na frente também, ó, a tora está ultrapassando o limite do painel dianteiro. Se está ultrapassando o limite do painel dianteiro, nós temos aqui infração do artigo 235, carga nas partes externas, beleza? O erro salta aos olhos, pessoal. O erro salta aos olhos. Aqui é o transporte de madeira bruta. É o transporte de madeira bruta. E veja que o transporte de madeira bruta aqui está sendo feito na transversal, que é o recomendado pela resolução, ser feito na transversal. E esse veículo que ele está utilizando é um veículo que possui guarda baixa. Ele tem guarda lateral, só que a guarda lateral dele aqui é uma guarda lateral baixa. E pela resolução 96 alterada pela 246, quando a madeira bruta é transportada no sentido transversal em veículos com guardas laterais baixas, ele tem que ter aqui, ó, vou colocar de azul aqui, ele tem que ter aqui a cantoneira, né? Tem que ter aqui a cantoneira, ó, tem que ter uma cantoneira aqui, tem que ter aqui, ó, vou colocar aqui de amarelo, tem que ter aqui, ó, tem que ter aqui as cintas, né? Cintas aqui a cada 2 metros, né? Cinta aqui a cada 2 metros na transversal e tem que ter 2 cintas lá também, ó, passando na longitudinal. E além disso, vamos colocar aqui de azul aqui, além disso tem que ter os fueiros aqui na dianteira e tem que ter fueiros aqui na traseira para evitar o deslocamento tanto para frente quanto para trás. Então veja que esse veículo, o erro salta aos olhos, tá? O erro salta aos olhos. Veja que esse veículo, ele não tem cantoneira, não tinha cinta, não tinha os fueiros, portanto, infração do artigo 239 sem equipamento obrigatório. Esse outro aqui, olha só, o erro salta aos olhos, tá? Esse aqui é o transporte de toras, né? O transporte aqui de toras, sentido longitudinal, qual posição? Piramidal ou vertical? Na posição vertical. E na posição vertical nós temos que ter lá na frente painel dianteiro e temos que ter também painel traseiro, tá? Temos que ter painel traseiro. O painel só é dispensado aqui, ó, nas posições intermediárias. Aqui não é previsto painel, tá? Nas posições intermediárias não é previsto painel. E veja que aqui está faltando o painel traseiro. Então, infração do 239 sem equipamento obrigatório. Combinado também, veja que as toras estão ultrapassando aqui o limite da carroceria, né? O limite aqui do reboque. Combinado então com a infração do artigo 235, carga nas partes externas. É muito fácil isso aqui. O erro salta aos olhos. Olha só, o erro salta aos olhos, ó. A tora aqui, ó, no sentido longitudinal, no sentido longitudinal e na posição vertical. Isso aqui é toras. Vamos escrever toras
no sentido longitudinal. Toras no sentido longitudinal. Qual posição? Vertical ou piramidal? Tá fácil aqui, né? Visualmente a gente consegue ver que isso aqui é na posição vertical, tá? Na posição vertical. Olha só, a carga aqui está ultrapassando o limite do painel frontal. Artigo 235, carga nas partes externas, tá? Aldir, não teria que ter um painel aqui no meio aqui, não? Não, nesse caso aqui é combinação de veículo de carga e na posição intermediária não tem previsão de ter painel frontal, tá? Não tem a previsão de ter painel aqui, ó. Painel aqui nessas duas posições intermediárias. Somente aqui na posição onde nós temos o veículo tracionador e na posição extrema traseira aqui do reboque, beleza? E para finalizar, ó, olha só, novamente o erro salta aos olhos, transporte de toras também na longitudinal, posição vertical, sem aqui o painel, sem o painel traseiro. Então, infração do artigo 239, sem equipamento obrigatório, tá? Sem equipamento obrigatório. A gente fecha o nosso tema aqui de transporte de madeira bruta, lembrando que nós temos 3 tipos: toras, madeira bruta e madeira serrada. Toras, comprimento maior do que 2,5 metros, vai ser transportado no sentido longitudinal, que pode ser na posição vertical ou piramidal, e vocês observaram a principal diferença entre essas duas posições. E as madeiras brutas, transportadas de acordo com a resolução 196 também, só que no sentido transversal, em veículos com guardas laterais altas, guardas laterais baixas ou veículos sem guardas laterais, tá? Veículo com guarda lateral baixa ou guarda lateral ou sem guarda lateral, para poder compensar essas guardas laterais baixas ou a falta da guarda lateral, é preciso instalar uma cantoneira, beleza? E no caso das madeiras serradas, aí elas vão ser transportadas conforme os preceitos previstos na resolução 552 do CONTRAN. Deixo com vocês aqui o meu grande abraço. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, deixem seu like e se inscrevam aí no canal e deixe também aí nas mensagens sugestões e dicas para novos vídeos, beleza? Um abraço do Aldir Guimarães e até a próxima. Valeu!